Estamos chegando com linha de passe. O Palmeiras empatou com o Inter Miami, mas assim garantiu a liderança do grupo. E teremos um confronto brasileiro nas oitavas de final do Mundial. Já está definidaço. À 1h de sábado vai ter Palmeiras e Botafogo. E você já sabe que às 3 terminando o jogo, ou né, um pouquinho depois, se tiver pênaltis, essas coisas mata-mata, né? Aí vai ter linha de passe também para analisar esse confronto. Então, confronto brasileiro marcadíssimo, sábado, 1h, Palmeiras e Botafogo no Mundial. E a gente vai analisar como é que foi esse empate do Palmeiras, que em algum momento até flertou com uma eliminação. O Porto estava por um golzinho do Palmeiras ser eliminado. E aí a coisa mudou completamente, o Paulinho fez a diferença, as substituições do Abel ajudaram demais, e aí o Palmeiras conseguiu um empate. Estou aqui com o Calçade e com o Jean Kubirner, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e a gente volta já já. Voltamos com linha de passe com a festa do torcedor do Palmeiras aqui nos arredores, no bairro de Perdizes, perto do Allianz Parque, ali nas ruas, nas mediações do estádio do Palmeiras. A festa porque é uma festa de alívio. Incrivelmente, em algum momento, o Palmeiras teve a sua classificação, não só o primeiro lugar, a classificação ameaçada, faltava um golzinho só para o Porto. E aí o Palmeiras conseguiu buscar um empate que lhe dava a condição de líder do grupo. Então vai ter o jogo contra o Botafogo, que foi o segundo do grupo B. O Botafogo jogou hoje, a gente já fez uma linha sobre isso, perdeu para o Atlético de Madrid. Festa do torcedor palmeirense, eu te pergunto, Geode, festa, alegria, mas com um gostinho ali de alívio, né, rapaz? Porque flertou com o perigo algumas vezes. O jogo do Porto foi emocionante, né? Um 4x4 improvável. Pois é, tudo bem? Noite. Eu já falo bom dia, já que vocês são bom tão dia, técnicos. passou de bom boa dia. noite. Bom dia com você. Bom dia, William, Vitor, Birner, Calçade. Pois é, a torcida do Palmeiras estava prestes a cantar Ao Ali é o time da virada, Ao Ali é o time do amor, né? Num determinado momento ali, quando o Al Ahly faz o 4x3, inclusive contra o Porto, no momento que o Porto até estava pressionando mais do que o Al Ahly. Mas, no fim das contas, o que valeu e o que pode ser elogiada dessa atuação do Palmeiras hoje é aquilo que a gente tantas vezes já elogiou em outras ocasiões em que o Palmeiras jogou mal, que é a resiliência, a competitividade, o fato de não desistir nunca, de continuar lutando até o fim, ok? Banco. As entradas positivas do Paulinho e do Alan, que foram realmente determinantes para que o time conseguisse, o próprio Maurício, né, que vem do banco também. Então, os 3 caras que saíram do banco acabam mudando o resultado, mas olha, de resto, acho que tem pouca coisa para ser elogiado. O Palmeiras tinha feito um bom jogo contra o Porto, o Palmeiras tinha feito um bom jogo, não tão bom quanto o jogo contra o Porto, mas contra o Al Ahly na vitória, e que hoje acho que ficou muito abaixo durante quase que o jogo todo. Né? Se você tirar os 15 minutos finais ali, sobretudo depois de ter feito o primeiro gol, aí sim o Palmeiras pressiona, busca o empate, consegue marcar pela segunda vez, mas de resto, assim, tem muita coisa estranha até, de difícil explicação. Né? Eu acho que para começar a escalação, eu até estava numa live antes do jogo, né? E a hora que eu vi a escalação, eu falei, bom, é aquela escalação que a gente tem que parar um pouco para pensar como ele vai montar o time se for num 3-4-2-1. No fim nem foi, acho que foi mais um 4-2-3-1 mesmo. Sim. Ele acabou mudando também o sistema, o que é de difícil compreensão. Algumas escolhas, né? Quando ele perde o Aníbal, não colocar o Emi. Então, desde a escalação até a postura do Palmeiras em campo, até os erros técnicos enormes, um atrás do outro, de jogadores tecnicamente muito bons. Todo mundo muito abaixo. É tudo de muito difícil explicação, é difícil encontrar os motivos e, como eu falei, no fim das contas, o que resta para elogiar dessa atuação do Palmeiras de hoje é a tal resiliência que a gente sempre elogia, a competitividade e o fato de que o time sempre acredita que é possível buscar um resultado, mesmo quando absolutamente nada indicava até os 30 minutos do segundo tempo que o Palmeiras pudesse buscar um empate perdendo por 2-0. Tem erro na escalação, o Paulo? Cara, eu não vejo pelo seguinte, porque o Palmeiras já jogou dessa forma e teve resultado outras vezes, né? Assim, o Marcos Rocha não é um estranho, né? O que ele tinha, ele vinha, era construindo um formato com o Giai, que é lateral direito também, Marcos Rocha é lateral, Marcos Rocha pode jogar por dentro, como você olha até pela movimentação dele, ele está muito por dentro, o Estevão aberto, então ele pode ficar ao lado dos zagueiros, porque é o seguinte,
o Abel, às vezes, ele é obrigado, ele faz muito isso, a olhar para o adversário. Você pega o Inter Miami, o que é o Inter Miami? Ele joga no 4-4-2. Teoricamente, esse 4-4-2 tem Messi e Suárez à frente, que não vão marcar ninguém. Então, é um time que não sobe para marcar pressão ao adversário. Por quê? Porque o Suárez ele manca no aquecimento. Ele mal consegue andar. Você vai fazer o Suárez e o Messi aqui, ó, pá, dando na pancadaria com os caras. Não consegue. Não, nem se eles quisessem. Mesmo se eles quisessem. Se eles se colocarem à disposição, o Mascherano tem que falar. Não. Então, o que acontece? Aí tem inteligência do time, do jogo, do Mascherano, do Messi, do Suárez. O Allende, sem a bola, ele fecha 2 linhas de 4 e os outros 2 ficam onde ele quiser. Messi e Suárez. O Allende, camisa 21, volta, fecha a linha. Com a bola, o Allende vai para o ataque, o lateral sobe e o Messi vem jogar nos vazios. Então, você viu o Messi o tempo todo no vazio. Porque o Messi já... Como é que foi a vida no Messi a partir de determinado momento no Barcelona? Jogar entre linhas. Ele não joga colado no marcador, ele joga saindo da marcação. Hoje, mais ainda. E se for preciso baixar para pegar a bola do zagueiro, tudo bem. Então, teve momentos que o Messi vinha receber bola dos zagueiros, o lateral estava aberto, o Allende, que era, teoricamente, o ponta, para ficar mais fácil, estava do lado do Suárez, por quê? Porque é o cara que tem velocidade. O Suárez não tem a velocidade mais. Embora tenha feito um gol, tenha deixado o Fux sentado e o Lucas, o Evangelista. Evangelista. Também, quer dizer, é um absurdo. Tecnicamente, eu nunca vi um Palmeiras tão mal. Porque, às vezes, um setor não está bom, um jogador não está legal. Hoje, ele foi generalizado por lances de cruzamento para ninguém. Aquela bola que vai para a linha de fundo, cruza para trás, para pegar alguém na marca do pênalti, não tinha ninguém. Jogador de frente para o gol que resolve passar a bola porque não tem a confiança de bater. Quer dizer, um negócio, sim, assustador. Assustador. Se você olhar só para o placar é absolutamente aceitável. Você fala, o Palmeiras tem 2 vitórias, o empate garante primeiro lugar, está tudo certo. A maneira como o placar foi construído, ela é preocupante, porque este jogo não serve para jogar o Mundial. Esse jogo não leva o Palmeiras, este jogo ruim, não leva o Palmeiras para outras fases. Então o Palmeiras tem que entender o que aconteceu, o que tomou conta da equipe, porque ele enfrentou uma equipe que não marca lá na frente e que te deixa chegar no meio de campo com a maior tranquilidade. Então, a primeira fase de construção do Palmeiras é uma tranquilidade. Sim. Porque o Messi e o Suárez não vão bater em ninguém. Cara, e o Palmeiras assim não conseguiu jogar. Então, é preocupante. Placar, ok. Porque classificou, ficou em primeiro. Atuação desastrosa. É isso. O que explica, hein, o Birner, essa queda degrau do Palmeiras? Fez um bom jogo mesmo contra o Porto, parou no goleiro. Aí, para mim, foi bom o jogo contra o Porto, sim. Aí contra o Al-Ahly já tem uma queda, né, considerável. E hoje a pior partida do Palmeiras, eu diria até, pior partida de um brasileiro na competição. De muito tempo do Palmeiras. E do Palmeiras de muito tempo. Acho que na temporada a gente não viu nada igual. Tão incompreensível quanto isso. Exatamente. Incompreensível. E não é colocar água no chope. Classificou em primeiro, tá ótimo, maravilha, tá ok, né? Mundial e tal, mas bacana. Não serve, né? Mas tem que ter um ponto de atenção, a gente está aqui para analisar isso. Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O Palmeiras que eu espero ver, que não precisa ser um Palmeiras primoroso, épico, espetacular, ainda não estreou no Mundial. Ele fez um bom jogo contra o Porto. Bom. O Porto não ganhou de ninguém. O Porto é reformulação, o Porto tem um elenco pior que o do Palmeiras, falei disso inclusive depois do jogo do Palmeiras e Porto. Pegou o Al-Ahly, o jogo estava travado até ter um gol contra. E aí o Al-Ahly foi para cima, o Palmeiras no contra-ataque, mas se defende muito bem. Hoje nem isso. Hoje nem isso se defendeu muito bem. O futebol que o Palmeiras jogou nesses 3 jogos, talvez não sirva nem para o Palmeiras passar do Botafogo. A minha questão é, o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras tem o 2º melhor elenco entre as 4 equipes brasileiras que estão no Mundial. O Fluminense já fez um belo jogo contra o Dortmund, o Botafogo fez um jogo épico defensivo contra o PSG. Desculpe. Fez um jogo razoável contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo contra o Seattle Sounders. Tudo bem. O Flamengo, a senhora partida contra o Chelsea, uma partida muito segura na estreia. E o Palmeiras ainda não jogou futebol que nem fica perto
do que seu elenco pode oferecer. E eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Vai lá. Parte delas explica o que está acontecendo. Primeiro, o Inter Miami é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time muito limitado tecnicamente. O Abel foi ultraconservador e, mais uma vez, começou o jogo sem pressionar a saída de bola. É sempre a mesma coisa. A pressão começa a 10, 15 metros ali da frente da linha do meio de campo, quer roubar a bola, ali, para, dali em diante, com o espaço aberto, fazer o gol. Eu entendo fazer isso em muitos jogos. Eu gosto da ideia. Não contra o Inter Miami. O Inter Miami, com um monte de dificuldade de sair jogando, você pressiona a saída de bola do Inter Miami. Você confia que no lançamento longo, contra o Suárez e contra o Messi, que vão ficar adiantados, como disse o Calçade, os seus zagueiros no corpo vão ganhar as jogadas, vão antecipar, fisicamente muito mais inteiros. O jogo que o Abel fez hoje foi um jogo que não tem nada a ver com o elenco do Palmeiras. Tem a ver com um excesso de zelo, nesse caso desnecessário, do técnico do Palmeiras. Outra coisa, a construção ofensiva do Palmeiras, isso é na temporada inteira quase, tá? Não é só agora. Ela é de poucas alternativas com o Abel. É um time muito forte no contra-ataque. Alguns jogos têm umas tabelas em função ali, mas depende muito das individualidades dos jogadores. E a jogada aérea é muito forte. Então, tem virtudes. Só que esse elenco do Palmeiras é para muito mais do que isso. Esse elenco do Palmeiras é para jogar um futebol... Você, assim, não precisa ser exatamente igual ao melhor futebol do Flamengo. Mas é para ficar em 80% do caminho dali. Ele tem um senhor elenco com jogadores de várias características e alternativas diferentes para essa equipe. E a impressão que eu tenho, eu espero realmente que ele me desminta ou que ele me contrarie, porque eu não estou fazendo uma afirmação definitiva, que ao longo da temporada ele saiba usar os jogadores melhor, ofensivamente, sem perder força defensiva. Porque a impressão que passa, ele está me lembrando um pouco o Simeone. Quanto mais jogadores bons você deu para ele, mais dificuldade ele teve. Porque tem que fazer o time jogar, o time não joga. E me parece, por exemplo, vou dar um exemplo. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. 50-50. Não tem favorito. Sim. Porque eu repito, apesar de tudo que eu estou dizendo, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem todas as chances de ganhar do Botafogo, exatamente as mesmas chances que o Botafogo tem de ganhar do Palmeiras. Mas, taticamente, o jogo seria mais confortável para o Palmeiras, não estou falando que seria mais fácil, só taticamente, que é só uma coisa do jogo. Tem o mental, tem o físico, tem o técnico, contra o PSG. Por quê? Porque o PSG ia fazer aquilo que o Palmeiras quer. Ter a bola, adiantar as linhas, dar espaço para o contra-ataque, pressionar alto, tudo exatamente como o Palmeiras gosta. Então, você me pergunta por que o Palmeiras fez isso. A ideia de jogo do Abel. Eu discordo dela contra o Inter Miami e concordo muitas vezes. 2, a ideia é mal executada, aí não é só o Abel, porque é um grande treinador, a gente olha para os jogadores. E 3, chega em algum momento, por ser o Mundial, está pesando. O que está servindo de estímulo para o Flamengo, o que serviu de estímulo para o Botafogo, o que serviu de estímulo no jogo contra o Fluminense, contra o Dortmund, está pesando para o Palmeiras. Talvez porque ainda não enfrentou um adversário como o Dortmund, ou um adversário como o Chelsea, ou como o PSG, que são adversários muito maiores que os adversários que o Palmeiras enfrentou. Então, eu não sei se essas são as explicações... Mas por que está pesando? Porque nos confrontos a responsabilidade maior era do Palmeiras? Porque não mobiliza e porque, de algum jeito, o Palmeiras com o Mundial tem alguma coisa ali que... talvez esteja fazendo Mas diferente. É o Mundial. Não talvez. Mobilizar é o Mundial, independentemente dos adversários. Fora que esse discurso não vale a partir do momento que o Palmeiras tem atuações completamente distintas contra adversários que nenhum deles é o... Então, assim, o jogo contra o Porto não se compara... São jogos completamente distintos. Mas o Porto não ganhou de ninguém. Não. O Palmeiras tem que jogar melhor contra o Porto, é normal. Assim, o Palmeiras é melhor que o Porto. Mas então, assim, a lógica do discurso, ela tem que valer para... Se o Palmeiras tem atuações tão distintas durante a competição, porque para mim, assim, o discurso ele vale se você tem 3 jogos iguais. Mas você acha que nenhuma das ponderações que eu fiz é válida? Não, eu acho que... Só a última. Não, eu acho que a ponderação sobre a maneira de jogar, de fato, hoje, inclusive, ficou claro o tempo todo. No começo, quando o Palmeiras, em alguns momentos, aumentou a pressão ali na saída de bola, o goleiro jogava a bola... Totalmente. Assim, era óbvio que a postura que a gente viu diante do Porto, que é muito mais time que esse Inter Miami, porque assim como ninguém vai me convencer de que o Botafogo é muito melhor do que o PSG, porque ganha do PSG, ninguém vai me convencer que o Inter Miami é muito melhor do que o Palmeiras, porque quase ganha do Palmeiras. Essas coisas, essas conclusões que saem a partir de jogos únicos do Mundial,
a mim não pegam, sinceramente. 3 rodadas Agora, a gente redefine tudo. O Inter Miami é um time mais fraco, é um time que, se pressionado, entregaria a bola ao Palmeiras, como a gente viu em 2 ou 3 ocasiões, e de fato com isso eu concordo. A gente não viu o Palmeiras fazer. Por outro lado, eu me pergunto, e aí também eu discuto um pouco a escalação, porque se você usou o termo conservador... Ultraconservador. Ultraconservador, que é um termo que se aplica à postura do Palmeiras hoje na maior parte do tempo. O time que não conseguia atacar tudo. Por outro lado, que não conseguia pressionar, que não marcava alto, que não ousava como ousou até diante do Porto. Sim. Que é mais tímido que o Inter Miami, ou é mais perigoso, teoricamente, do que o Inter Miami. Apesar de não ter ganho nenhum dos jogos. O que eu me pergunto é, um técnico conservador, na hora que ele perde o seu volante marcador, por que, e isso eu vou querer ouvir o Abel, vamos depois ver se ele explica, por que ele opta pela entrada do Lucas Evangelista e não do Emi Martins? Essa, para mim, é a grande dúvida, porque o Emi vinha sendo o volante do Palmeiras na temporada inteira. O Aníbal virou banco no começo do ano e ficou lá no banco, sentadinho. Na hora que começa o Mundial, para surpresa de muita gente, o Aníbal vira o volante marcador diante do Porto e faz uma grande partida. E talvez por isso se mantenha no time diante do Al-Ahly, quando ele se machuca. E aí, quando ele sai, um técnico que eu concordo contigo, teve uma postura conservadora, abre mão do único marcador de fato que ele tem no banco. Só para explicar uma coisa, quando eu falo de conservador, eu não falo nem da formação. Eu falo da ideia de jogo, não é nem da escalação em si. Porque a formação ela é usada o ano todo, então ele é conservador. Não, mas a formação, para mim, ela tem algumas dúvidas que assim, eu sempre gosto de dizer, cara, o técnico está treinando a semana toda, ele sabe que os caras... Ele é um grande técnico. É um grande técnico que analisa os adversários. Eu concordo com tudo que o Calçade disse. Porém, eu olho para algumas coisas da escalação de hoje e me perguntei isso na live pré-jogo mesmo. Eu falei, que estranho o Emi não estar jogando e ele colocar o Lucas Evangelista. Estranho com as atuações que vem tendo o Maurício, ele manter o Rafael Veiga como titular, porque o Veiga não está conseguindo jogar naquele nível. Jogo ruim do Veiga. Então, assim, eu não sei se também essas escalações têm a ver com já um olhar para as oitavas de final, porque ele sabia... Eu acho que é coisas que ele acreditou que eles poderiam trazer diante deste adversário. Por exemplo, se ele fosse realmente conservador, ele não viria com 2 volantes do jeito que ele veio hoje, com esse formato. Não ele viria volantes. com o Martins e o Rios. Sim, primeiro volante aqui, ele não tem nenhum que ele usa. Exato. Ele não usa esses 2 como primeiros volantes. Então, assim, ele deixou o meio de campo talvez com uma transição mais rápida, com caras que atacam, que sobem, o Veiga. Quer dizer, tudo que ele pensou não deu certo, porque você tinha 2 caras de beiradas fortes, Facundo e o Estevão, um centroavante, que é o Flaco, que a gente mesmo falava, pô, o Flaco tem que jogar. Que fazia sentido a troca, perfeito. Né? Aí, o Veiga, esse cara que está atrás, não trabalhou bem, os volantes não, eu digo, a atuação técnica. E aí você vai com a técnica péssima, porque esses caras não erram os passes que eles erraram. Perfeito. Não inverte as bolas que eles inverteram. O Palmeiras, esse time ele é construído para jogar bem, e ele joga bem. Ele vinha jogando bem. Aí você pegou um time que tem sérios problemas com idade de jogadores. Caras, você não pode tirar mais do Luis Soares. Luis Soares fez um gol que, sim, o Palmeiras não podia, sim, o Palmeiras jamais poderia tomar um gol. O primeiro gol que o Palmeiras tomou é pior do que o gol do Soares. O primeiro gol do Palmeiras... É muita falta de concentração. O primeiro gol do Palmeiras... Isso não vinha acontecendo mais. Nunca. Na temporada passada aconteceu bastante, essas linhas altas que deixavam os adversários com todo o campo. Esse primeiro gol que ele toma, quando a imagem abre, né, na transmissão, ela é maravilhosa quando você vê o replay, porque é o seguinte, você pode subir. E todo time que sobe tem a seguinte formação: você prepara ele para defender. Então, nenhum time vai para o campo adversário, eu digo, seus zagueiros, e ficam ali em posições aleatórias. Você, que a gente chama de balanço defensivo, você está programado para, na possibilidade de perder a bola, cara, eles não conseguiram matar a bola que vem no meio de campo. Aí, porque é o seguinte... E no primeiro tempo não foi só nesse lance, né, Calçado? E eu não colocaria o gol na conta do Murilo da lesão. Talvez ele até chegasse para atrapalhar, mas não dá para garantir. Eu vejo assim, o erro
É lá na frente. Assim, da falta de pressão. É lá que você... Claro, de onde sai o passe. Um time que tem Sai o seríssimos lançamento. problemas. Assim, o Inter Miami ele tem problemas, cara. Ele é um time com caras históricos do Barcelona. Você tem Messi, Mas que já estão depois numa entrou faixa Jordi etária Alba, que fisicamente... tem o Busquets, né? O Luis Soares. Cara, Messi e amigos. Então não dá para tomar o gol que o Luis Soares marcou. E é um time que marca mal. Porque ele deixou 2 sentados. E ainda virou o corpo e bateu. Porque aí ele sabe fazer. Ele sabe dar um corte com a direita e botar no ângulo com a esquerda. Cara, isso ele faz. O problema dele é a mobilidade. E o Palmeiras ofereceu isso. Então, assim, eu achei muito estranho. Foi muito estranho. Porque é generalizado. É generalizado. Foi com todo mundo. Com todo mundo. E até com o treinador. E até com o treinador, porque isso foi uma mistura e uma soma de erros técnicos, erros táticos, erro de postura, de escolha, de tipo de jogo. Então, assim, realmente é difícil a gente explicar o que aconteceu. Porque a gente nem consegue imaginar que o Palmeiras volte a ter uma atuação como essa. Isso está muito longe do padrão. E em casa, como disse o Calçade, talvez não tenha acontecido no ano. O Palmeiras levou um Allianz para A torcida do Palmeiras hoje, em Miami, contra o Inter Miami, era a maioria. Eu vou te falar que estão fazendo mais barulho em Miami do que tem feito no ano. Já tá bem legal. Pra mim isso é sério. Porque geralmente é o contrário. Às vezes aquela galera que tem mais grana, não é aquela galera que vai lá pra se esgoelar, gritar o tempo todo. Eles vão pra curtir. E essa turma que foi, é o tempo todo, cara. Se o time tava 2-1 ali, eles estão ali pulando. Então, assim, isso é a joia do Palmeiras, mas a atuação não foi compatível com a atuação da torcida. Esses espaços, em dados momentos, hoje a gente estava assistindo o Luis Soares, né? Que acho que o símbolo dessa questão física envolvendo os jogadores mais é o Luis Soares. E ele, com o espaço, ele pegava a bola e ele não conseguia partir, ele não conseguia acelerar. E com espaço para acelerar, ele não conseguia. Aí ele parava, vinha para o lado, esperava alguém chegar. É só você lembrar de como ele jogou a vida inteira para você entender como a parte física está pesando. Exatamente. É um cara que dependia muito da explosão da parte física. E o Palmeiras dava o espaço para ele parar, para ele pensar, demorava para chegar alguém marcando, alguém em cima dele, aí ele girava, tocava no meio e conseguia achar a jogada muitas vezes. E a gente criticava tanto o Inter Miami, a gente falava tanto, porque o Inter Miami tinha desorganizado, falava da questão do espaço. Como o Inter Miami dá espaço? Como o Inter Miami dá espaço? Como dá espaço? E acabou que o Palmeiras deu espaço no mesmo nível, mais que o Inter Miami. Parecia que o Palmeiras estava cheio de quarentões jogando com, exato, assim, curtindo numa boa. Mas o Messi, assim, o Messi de uma inteligência, porque assim, ele não vai, você não vê o Messi... busca espaço, né? Isso, e estava aparecendo, ele ia. Você não vê o Messi mais pegando a bola e conduzindo 30 metros, driblando todo mundo. O que ele vai é onde tem espaço. Se não tem, eu vou encontrar. E ele sai. Então ele aparece em lugares inusitados. É isso. Assim, lateral direita. Então, onde é que tá vazio? Aí levanta a cabeça. Pô, quando chegam nele, cara, ele já meteu um 3 dedos para alguém, vira um jogo. Ele não precisa de muito espaço, obviamente. Ele é o Messi. Mas ele consegue encontrar os espaços. E eu reparei exatamente isso, cara. Era curioso como às vezes ele estava... E claro que ele tem a liberdade de fazer o que ele bem entender. Até tirar o goleiro e jogar no... Exato. Então... Até porque o Inter Miami está no campeonato porque tem a vaga Messi. Ele não se classificou para o campeonato. Ele não estava jogando. É um convidado praticamente, né? Graças à presença dele. Mas é isso, cara. Ele sai da órbita ali que você imagina que vai ser a órbita dele e vai buscar espaço onde ele achar que pode render alguma coisa. Às vezes voltando bastante. E a vaga Messi era assim, se ele trocar de time, a vaga vai para outro time. Agora, vamos lembrar, vai ter Messi contra o PSG, né? Exatamente. Vai ser teremos legal, esse confronto. Obviamente com um favorito bastante claro. PSG, exatamente. E a gente vai ver se não sei que tipo de relação o Messi deixou com os jogadores que restaram daquela temporada. Eu imagino que não foi muito boa, porque o Messi se poupou no PSG para jogar a Copa do Mundo. Então, se isso servir para mobilizar os jogadores do PSG, é uma má notícia para o PSG. Mas quem que se esforçou lá? Não, o time se esforçava bastante. O Neymar com um pouquinho, né? Menos, um pouquinho mais que o Messi, um pouquinho mais. Todos esses não estão lá mais. Ninguém está mais lá. O Neymar, o Mbappé, o pessoal já foi embora. Os galácticos do PSG, ninguém se esforçava muito. Na sorte do PSG, eles foram embora. Vamos abraçar, vamos pedir a camisa. Quase que o Palmeiras pega os galácticos do PSG, né? Mas vai pegar o Botafogo. Não, agora não são mais galácticos não são mais. Agora é um time. Agora é um time campeão da Champions, né? Agora é o campeão da Champions. Agora é o campeão europeu. Como gosta de dizer, Jean Oddi, o Paris
O Parrês, já. Isso é você que é parisiense. É isso, cidadão. Maurício, Paulinho e Alan. Titulares no próximo jogo? Não, o Paulinho não. O Paulinho não pode, o Paulinho tem uma questão física, né? É uma pena. É uma pena, porque é óbvio. Entrou, fez a diferença hoje. Sempre fica evidente, né? Eu sempre digo que o Paulinho é o cara que ele recebe a bola e você sabe que é raríssimo não dar em nada. Ele pode até, eventualmente, mas ele tem as escolhas corretas. Seja para uma finalização, seja para um passe, seja para encontrar um espaço que ninguém encontrou. Então, assim, ele é um jogador diferente. Eu acho que um cara tecnicamente acima da média que poderia, e certamente os planos do Palmeiras não previam chegar ao Mundial tendo 30 minutos de Paulinho por jogo. Queria mais. Mas é assim, o Abel falou, e acho que o Abel talvez tenha falado, inclusive, para se livrar dessa cobrança de colocá-lo em campo. Porque se ele não fala o que ele falou no começo do campeonato, falou, eu tenho 30 minutos de Paulinho por jogo. Provavelmente agora ia ter um monte de gente pedindo Paulinho como titular. Gritando, até porque o campo pede também, né? Mas exato, mas não dá. Pode. Então pronto, Paulinho não. O Maurício, eu acho que ele precisa ser titular. Aí a questão é, no lugar de quem que ele vai entrar? Entendeu? Veiga. Então, hoje do Veiga. Então, acho que tá muito claro, né? Hoje do Veiga. Mas é que a minha dúvida é, tudo bem, se ele entra no lugar do Veiga, o Palmeiras do Abel tem jogado não do jeito que jogou hoje. Tem jogado com 3 defensores, um deles o lateral direito, que aí eu tô com calçagem, entrar o Marcos Rocha, não vejo problema nenhum. Já fez isso. Faz todo sentido, é um cara seguro nos grandes jogos, então, ok, que seja com o Marcos Rocha ou não com o GA, ele vai perder o Murilo e aí deve começar com o Fux, com os 3 zagueiros. Na linha dos 4, ele tem tido um problema, porque ele tem os 2 volantes, em geral, Aníbal e Richard Rios. A gente não sabe se o Aníbal vai poder jogar ou não. E acho que se o Aníbal não puder jogar, talvez seja o caso dele voltar com o M e não colocar o Lucas Evangelista como ele fez hoje, porque ele é mais meia até do que volante, o Lucas. O Piquerez, ok, é titular do lado esquerdo. Teve esse lado bom, Palmeiras, que ninguém tomou cartão amarelo. Eram 6 pendurados com o cartão amarelo. Mas quem é o cara do lado direito? Felipe Anderson Era o fazia Felipe Anderson, não jogou nas 2 últimas. Aí o Veiga hoje caiu para lá, às vezes o Estevão estava fazendo... O Estevão é um desperdício você colocar ali. Desculpa. Porque eu discordo completamente de quem diz que o Estevão não pode jogar na ponta. Ele pode jogar na ponta, mas não numa linha de 4 ali, porque aqui ele tem que marcar muito. Se for num 4-2-3-1... Ele pode variar, pode estar na ponta, pode estar Uma pergunta para vocês. Vocês não acham que o Estevão a titularidade dele está indiscutível demais? Pode até ser. Mas vai embora, você não vai tirar esse cara agora. Também. E bem ou mal, hoje ele jogou mal? Jogou mal. Mas em 2 ou 3 lances... Não estou discutindo a qualidade, tá? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer assim, porque no fim o cara te dá as chances, mesmo quando ele joga mal. Já foi mais contundente nos jogos do Estevão. Assim, pra você ver para ele passar um lance que ele limpa, ele faz isso muito bem, né? Mas é melhor tê-lo nos 2 ali. Mas não na linha 3, 4, não com obrigação para voltar. Aí um é ele e o outro pode ser o Maurício. E aí, o que eu me pergunto só, que a gente achou que o Abel pudesse fazer em vários momentos, se ele gosta tanto do Facundo, porque o Facundo de fato se mata, marca e apoia também, por que ele não tenta o Facundo aqui, no lado direito, na linha de 4, onde ele está com dificuldade de encontrar o titular indiscutível? Acho que quem rendeu melhor por ali foi o Felipe Anderson, em vários momentos, mas o Felipe não está conseguindo se manter também. Então, já que é um cara que tem que ter essa capacidade de marcação mais aguda, ele poderia tirar o Facundo dali, colocá-lo do lado direito aberto, na linha de 4, e deixar a vaga dali da frente para o Maurício, que tem jogado mais do que o Veiga, mais do que o Facundo, e acho que esse sim merece ser titular. Essa variação dele, assim, se ele tem o Piquerez nessas 3-4-3, né? Então essa linha de 4, o Piquerez é o lado esquerdo. O lado direito já foi o Felipe Anderson. Acho que tem 2 formas de jogar sem a bola aí. Uma é todo mundo voltando e faz a linha de 5. Aí quem é que joga do lado direito e volta para fechar. A outra Hoje foi o Estevão em vários momentos, né? E a outra é não precisar fazer isso, jogar no 3-4-3, mas é o seguinte, volta o Piquerez, você fecha a linha de 4, porque são 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros é um lateral direito. Eu digo, nessa formação com 3, o lateral direito cumpre esse papel.
Ele não é o lateral que está passando o tempo todo, Giai ou Marcos Rocha. Então, sem a bola, ele tem lateral, 2 zagueiros, lateral. Perfeito. E aí ele encaixa o meio de campo de outra forma. Com a bola, ficam os 3 para a saída, lateral e 2 zagueiros. O Piquerez se manda com... Ele tem que escolher alguém do lado direito. E o Estevão pode jogar mais... O Estevão pode jogar mais na zona que ele pode causar danos, que é Mais não pra fazendo frente. a transição aqui e jogando do lado do centroavante, que aliás é um... Quanto mais perto ele pegar a bola na área, perto da área e de frente, Melhor melhor. ter Estevão, Maurício, sei lá, que com ele vem agora, se é com o Flaco Lopes, se é com o Roque. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque essa pergunta sempre está à mesa, né? Hoje foi a vez do Flaco Lopes. Aí depois entrou o Vitor Roque. E no próximo jogo, contra o Botafogo. O Flaco, às vezes o Flaco, assim, ele entrando, ele é melhor do que ele já sendo titular. Digo, por questões, porque quando ele entra com missões no jogo que o jogo já apresentou, que é uma vantagem ou uma desvantagem, questões assim que ele entra exatamente para cumprir aquilo que o Abel determina. Que num jogo como esse, com a dificuldade até de colocar a bola na cabeça dele, ele não sentia, não teve conexão com o Veiga. O Palmeiras também, hoje você olhar individualmente e atribuir culpa, o Abel tem que vir com outro 11. Hoje não vai sobrar Só ninguém. Everton Só vem quem com outro entrou. 11. Só o Paulinho, o Maurício, o Alan, olha Só lá. tem uma coisa, cada jogo é um jogo, quem jogou muito bem até agora pode não jogar bem, quem não jogou bem pode jogar muito bem, não dá para saber, mas a gente conversava sobre isso outro dia. Se eu tivesse que destacar 3 jogadores até agora do campeonato, um deles é o Barbosa. A jogada aérea defensiva do Botafogo de marcação, por enquanto, é para se aplaudir em pé. Mas você quer com isso dizer que você precisa de um cara mais forte pelo alto no Palmeiras ou que é melhor jogar Que ele tem que escolher com a bola no chão? entre um centroavante que vai segurar 2 zagueiros ou jogar sem nenhum centroavante para tentar deixar esses zagueiros perdidos para tentar fazer o jogo por O baixo. Madrid tentou fazer isso com 2 hoje e não conseguiu. Não conseguiu. Então, Sorlote e Runial. talvez faça sentido. Aí que tá. Eu, assim, de tudo que a gente falou sobre escalação, o que eu acho o Maurício tem que entrar no time. Tem que entrar no time. Provavelmente o M contra o Botafogo tem que ser o M Martins se o Aníbal não tiver condição e não o Lucas Evangelista. Aí se vai ser o Marcos Costa, se vai ser o Giachi. O Rios joga, O Rios joga. o Querer joga, E eu acho que a questão lá na Facundo, frente... Estevão, Maurício. eu não, assim, talvez seja um bom argumento do Birner para você jogar mais por baixo, para você tentar mais a troca de passes do que não insistir pelas jogadas aéreas e ter o Vitor Roque. Agora, é o que o Calçade falou também, não é que o Flaco quando entra vira titular e vira uma peça indiscutível. Não, ele, em geral, clama-se pela sua entrada no time porque ele vem do banco e acaba fazendo os gols. E quando ele está jogando, clama-se pela entrada de quem está no banco, né? Pois é, então eu acho E tem outra coisa da bola aérea. Como se defender da bola aérea do Botafogo também. Que também é forte. Que aí você fala, entra o Flaco. É melhor ter o Flaco. Para bola parada, por Isso. exemplo. Porque esse é um jogo que tende a ser muito diferente de tudo que a gente viu até agora. Truncado, amarrado, brigado, exigir muito da arbitragem, mais reclamação. Os times com bastante cautela, porque o Botafogo cresceu na competição jogando defensivamente. O time do Abel já é um time que se precave muito nas jogadas, nas partidas. Então, a tendência, a não ser que alguém faça um gol, abra, futebol surpreende, mas a tendência antes do jogo é de um jogo muito amarrado. E aí, nesses jogos amarrados, um contra-ataque, uma bola aérea, uma jogada individual do Estevão, de algum jogador que tomar um gol num jogo eliminatório, qual é o impacto que isso tem nos jogadores? Porque não tem mais, fase de grupos, agora dá para recuperar. Qual é o impacto que tem tomar um gol na eliminatória? Você pode pegar como exemplo o Palmeiras e Botafogo da Libertadores. Sim, sim. O Botafogo cresceu, fez um baita jogo, não sei o quê. Quando o Palmeiras fez um gol no Allianz, quase conseguiu uma virada épica. Então, esse é um jogo muito no limite tudo. E aí, o treinador tem que tomar decisões, porque ele vai ganhar, obviamente, em bola aérea com o Flaco e com o Vitor, que ainda não jogou um grande futebol, e tem algumas outras coisas que o time pode oferecer mais no jogo por baixo. Eu acho que é um grande desafio para o Abel, um grande desafio para o Renato Paiva, desse jogo que vai levar um dos brasileiros às quartas de final do Mundial. E quem chega melhor? Botafogo. Até agora, Botafogo. É engraçado como isso... Mundial, Botafogo. A gente estava no 50-50, Pois tá? é. Mas as chances são 50-50.
No Mundial até agora o Botafogo. No Mundial até agora o Botafogo. Mas vocês são 50-50. O Botafogo foi um feito, a gente já falou à tarde, né? Que já falamos bastante do Botafogo, mas assim, foi para mim o maior feito dos brasileiros é se classificar e quase ser líder dessa chave. Sem então, dúvida. assim, é óbvio que o Mundial do Botafogo é melhor. Agora, cara, é o tipo de jogo que eu não consigo. Não é uma questão nem de favoritismo. Eu tô com você que é 50-50, mas assim, o que eles mostraram até agora? Botafogo. Porque o Botafogo tem uma vitória épica, né? E ele teve muito mais dificuldade nos jogos que Então, ele são jogou do que o mais Palmeiras. difíceis. Por exemplo, ele pegou o Atlético de Madrid hoje, que não está num momento brilhante, mas não dá nem para comparar os jogadores que tem o Atlético de Madrid O Porto. com o Porto e mesmo com o Inter Miami. Ah, e outra, o Botafogo jogou hoje melhor, não que tenha jogado bem, mas o Botafogo jogou melhor hoje contra o Atlético de Madrid do que o Palmeiras jogou com o Inter Miami. Sem dúvida. Né? Então, acho que assim, sem dúvida. Então, assim, olhar para os dois, a gente pode olhar tanto para a fase de grupos como para os últimos jogos de cada um. E óbvio que você vê o Botafogo jogando melhor. Mas como até por ser um confronto entre times brasileiros... Lembrando, o Botafogo fez um belíssimo jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O 0x0 agora do brasileiro, né? Fez um belíssimo jogo. Acho que, para o contexto que o Botafogo vivia, né, era comecinho do campeonato, não lembro se foi a primeira rodada, né? Acho que foi a primeira rodada do campeonato. Acho que foi. Depois o Palmeiras até teve uma chance no final de fazer um gol, mas foi um Botafogo até melhor do que o Palmeiras, num contexto que ainda não era um Botafogo que a gente está vendo hoje. Então, tudo isso poderia nos levar, não tem fator campo, né? Ainda que a torcida do Palmeiras possa estar um pouco maior, pelo que a gente tem visto, me parece que o fator vai ser muito dividido ali em relação à torcida. Pode ter uma prorrogação. Assim, cara, é difícil fazer, apesar de tudo isso, apontar para o Botafogo, eu não consigo colocar favoritismo. Não tem favoritismo. Ele tem uma campanha, digamos assim, melhor porque teve adversários mais difíceis, né? Perdeu um jogador importante. E perdeu um jogador importante para esse jogo, que é o Gregory. E ele tem a vitória, que é a maior vitória do Mundial até agora, que é a vitória sobre o PSG 1x0. O PSG que não tomava gol, acho que é 19 jogos, inclusive. O Botafogo foi lá, fez um gol e tal. Ele tem isso. E tem um jogo que hoje a gente discutiu um pouco mais cedo na outra edição do Linha de Passe. Poderia até ter vencido o Atlético de Madrid hoje. O Atlético foi melhor, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido. O jogo foi quase equilibrado, vamos dizer assim. Então, esse nível de adversário que o Botafogo teve que superar no seu grupo. O grupo do Palmeiras, o Palmeiras hoje encontrou dificuldade com um adversário que é mais fraco do que pelo menos esses dois adversários que o Botafogo enfrentou. O Seattle Sounders, aí é uma outra questão. A gente sempre diz que futebol tem 4 duelos básicos: o físico, o técnico, o tático e o mental. Sim. E, obviamente, quando você joga uma partida de primeira rodada de Campeonato Brasileiro, o tático, o técnico e o físico têm uma influência maior que do jogo mental. Esse jogo é um jogo muito mental. E quando o mental não funciona, o resto desmorona. Você acha que o mental do Botafogo está melhor que o do Palmeiras? Sim. Porque você acabou de falar, inclusive, né? Que hoje, o Mundial está pesando e tal. O programa que a gente fez à tarde tinha um Palmeiras. Hipotético Palmeiras. A gente não tinha jogado ainda. É, isso aí. E a gente falava de a gente um já jogo, gravando, né? Um jogo Botafogo e Palmeiras. Quase que ele vai para o espaço. Terminada a rodada, você tem um Botafogo que encarou dificuldades maiores que o Palmeiras. E então, assim, mentalmente, eu acho que o Paiva conseguiu construir mais nesse Botafogo do que o Abel no Palmeiras. O Paiva, basta ver a reação depois do jogo do Botafogo, dos jogadores, do Paiva, porque ele pega PSG, ele pega o Atlético de Madrid, é muito difícil. E ele constrói uma forma de jogar, ele joga com 3 no centro do campo, vamos chamar de 3 volantes, né? Perde um deles, o Gregory, aí vamos ver o que ele vai fazer. Sim. Mas ele pode adotar para o resto do Mundial esse formato. Pode. Vai jogar menos com a bola, vai ser menos agressivo, mas pode resistir mais. Agora, contra um time brasileiro, contra o Palmeiras de hoje, não sei o que vai rolar na cabeça do Paiva, uma coisa, só para completar principalmente perdendo o jogador e ele tem uma vaga aberta. Eu concordo contigo, só tem uma coisa que... É por isso que não dá para fazer nenhuma espécie de previsão no jogo, que eu falo de 50-50. Muitas vezes, os Palmeiras do Abel Ferreira, as várias versões, exatamente quando foram chamados em situações difíceis à reação, responderam crescendo. Tanto dentro de jogos, quanto em fases específicas de torneios.
Já teve momento em que não aconteceu, por exemplo, contra o Boca Juniors, na Libertadores. Mas a quantidade de vezes que esses times do Palmeiras cresceram, quando o Abel pega e coloca as nossas declarações, o Palmeiras está jogando mal, o Botafogo chegou mentalmente mais forte, como ele usa essas coisas e tira algo mais do jogador do time no hora H, se acontecer, não é surpresa, não é exceção. Vai ser uma coisa até comum, não quer dizer que vai acontecer. Por isso o jogo é tão imprevisível. Em boa parte dos jogos, por exemplo, o PSG e Botafogo, né? Eu achava que o PSG ia ganhar o jogo, o Botafogo ia jogar como jogou, né? Mas achava que o PSG ia ganhar o jogo, obviamente, que o técnico do Botafogo ia ter bastante dificuldade para achar a maneira de jogar e fez a única possível e funcionou, etc. Então os jogos têm alguma tendência, inclusive quando a gente erra, porque se eu soubesse os resultados dos jogos antes, eu vivia jogar na loteria. Eu ia lá uma vez por semana, sentava tal e por causa da minha vida ficava de boinha fazendo só coisas que me divertem, né? Por exemplo, nada. Não, eu gosto de fazer coisas, eu preciso ocupar a cabeça. Eu adoro trabalhar. Ou seja, ele ia trabalhar do mesmo jeito. Ia trabalhar. Eu adoro trabalhar. Ia trabalhar, mas assim, com outro tipo de pensamento várias vezes, mas tudo bem. Nesse jogo, eu não consigo achar nada que dê uma tendência para um time ou outro ganhar. Mas vamos pensar o seguinte. Eu não consigo achar alguns práticos. Por favor. Amanhã está lá o Abel reunido com o seu time. Isso. E está o Renato Paiva reunido com o seu time. Isso, perfeito. Quem começa... De onde parte o Abel para conversar com o time? De onde parte o Abel? De que ele parte... gente, parabéns pela atuação. Então, Vocês foram brilhantes ontem. Não. É que eu acho que esse jogo... O Renato Paiva parte de onde? Gente, vocês resistiram, tudo bem, classificamos, tomou o gol, tal, blá, blá. Eu acho que isso não dá uma vantagem ao time. Eu acho que o Renato, sim, o Renato conseguiu, neste curto espaço de tempo, isso quer dizer, pode ser que não seja nada disso. Só estou falando como acabou a rodada que envolveu 2 brasileiros e eles vão se enfrentar. O Botafogo mais resistente. O Botafogo, assim, acreditando que conseguiu encontrar uma forma. E o Palmeiras duvidando da sua forma e do seu formato. A diferença é que ele tem um treinador, o Palmeiras, que já deu a volta várias vezes. Nossa. Né? Inúmeras vezes. E hoje ele mudou. E o Renato Paiva não. Em horas bem Mas difíceis. o que chama atenção para mim no Palmeiras é que hoje houve uma mudança em vários aspectos, em relação ao que a gente vinha vendo. Que pode não ser o Palmeiras mais brilhante do Abel, que para mim foi o de 2022, mas que vinha sendo um Palmeiras muito competitivo, um Palmeiras que diminuiu muito os seus erros defensivos que a gente viu na temporada passada acontecerem com bastante frequência, né? Lances como os de hoje, aquele espação, aquelas avenidas que o Palmeiras deixava com uma marcação completamente desorganizada. São muito incomuns. Mas o ano passado não foram tão incomuns. Não aconteceu mais. Né? Neste ano são muito incomuns. E hoje eles aconteceram. Não foi só no lance do gol, né? Nos lances dos gols. Então hoje estava realmente muito fora dos padrões. 28 graus, né? Assim, tava um calor terrível. Mas estava para o Messi, para o Soares. Então, claro que talvez sintam até mais o calor. Agora de Alba. Tem um ponto que eu posso olhar de maneira negativa para o Palmeiras, mas eu acho que ele não vale quase nada ou nada para a decisão do Mundial. Nos jogos em que o Palmeiras foi chamado a chincha mesmo, jogos grandes nessa temporada, não acho que foi bem no Clássico contra o São Paulo na semifinal estadual, não foi bem no Clássico contra o Corinthians, não foi bem contra o Cruzeiro. Perdeu a liderança no final do campeonato, na reta final do campeonato, antes da paralisação, nos jogos mais difíceis. Tá faltando alguma coisa, mas eu não sei se isso significa alguma coisa pro jogo contra o Botafogo. Bom, isso significa que a gente tem que ir pro intervalo. Aí o senhor manda no programa. Vamos que vamos. Intervalinho no nosso Linha de Passe, a gente Abel volta Ferreira, já. Isso é nosso Abel Ferreira. O Abel... Abel Tavares. Vou dar chilique aqui já, hein? Eu falo assim. Hoje como ele vai estar. Aliás, amarelo. Aliás, tem uma declaração do Abel que a gente vai trazer aqui no próximo bloco, já. Voltamos com o Linha de Passe. Tem uma declaração aqui do Abel Ferreira. Se fosse colocar a declaração do Dimas Copedê. A declaração do Dimas é fortíssima, mas já debatemos os assuntos que o Dimas trouxe aqui. Ele tem razão em grande parte. Ele tem razão em grande parte, sim, mas ele está um pouco indignado e o tom do Dimas, mesmo nesse horário, talvez não seja muito adequado, né? Depois eu vou mandar uns vídeos sobre outros assuntos para ele se acalmar. Bom lembrar que hoje estamos no comando, nesse momento, do Felipe Silvani, porque o Dimas, né, quando tem o jogo do Palmeiras... Sentiu que poderia passar mais. As emoções fazem com que ele prefira... Ele conseguiu prever. Ele conseguiu prever. Mas ele como um trabalhador de nível muito alto, merece essa regalia. Abel Ferreira, eu também errei naquilo que era estratégia.
e o elenco que devia iniciar o jogo, sobretudo naquilo que era para parar as transições do adversário. Raríssimo, hein? Aqui ele está falando, errou a estratégia e errou na escalação, então. E o elenco que devia iniciar o jogo. Então ele errou, está assumindo que errou a escalação. Ele está falando da mesmo. escalação. Isso. Eu acredito que muito vai nessa linha do que a gente estava falando. É isso. O Emi Martínez tinha que ter começado esse jogo. Aí não é uma crítica ao Lucas Evangelista, mas é uma questão tática. E, repito, para mim, aí é até uma crítica, entre aspas, assim, ao que o Veiga não vem conseguindo jogar. É importantíssimo, tem, né, toda a história, acho que ainda pode ser muito útil o Palmeiras, mas nesse momento o Maurício está jogando muito melhor que ele, inclusive muito mais intenso que ele, até para fazer essa marcação mais alta que o Birner estava falando. Então, para mim, esses dois nomes são as coisas discutíveis da escalação. Em relação a Marcos Rocha no lugar do Giai ou Flaco no lugar do Vitor Roque, foram as outras mudanças, eu não vejo... Acho que não é nesse ponto que ele toca, quando ele aceita que não foi bem. Veja, o meio de campo, por exemplo, o Messi não é uma novidade no futebol mundial. O Messi, com todas as restrições hoje, porque não é mais um menino, ele foi o condutor dessas transições. Ele vem, baixa, levanta a cabeça e ele, de olhos fechados, ele abastece o time, ele faz o time funcionar. Então, esse, por exemplo, é um cara que você não pode deixar jogar com a facilidade até que ele teve, que ele vem, sai, busca. Ele buscando espaço em vários setores, sempre tinha que ter um acompanhamento para não ter tanta facilidade de promover a transição. De virar de frente, carregar a bola, como ele conseguiu várias vezes. E ainda, eu sei que o Luis Soares fez um gol, é muito difícil falar isso, mas o Luis Soares, ele não é a mobilidade em pessoa hoje. Então, essa transição, o Luis Soares é um cara do toque final, embora ele tenha deixado dois pelo caminho e feito o gol. A própria finalização dele na cara do goleiro, muita qualidade. Mas você não é o cara que vai receber a bola e vai correr uma distância enorme, 40 metros. Então, assim, a transição, ela era uma transição que você enxergava como ela acontece. Não é com o Soares, é com o Messi. O Soares é o ponto final, olho nele, mas eu tenho aqui meus zagueiros. E ele permitiu, quer dizer, foi muito fácil. Mas, assim, os erros técnicos, se qualquer escalação do Palmeiras, mantendo os erros que a gente viu dentro de campo, seria uma tragédia. Porque eles começaram, aí, é claro, começa a pesar, né? O jogo vai ficando pesado, preocupante, você está saindo de um adversário para o outro, sei lá até que ponto isso interfere na cabeça durante o jogo. Até a chance de eliminação houve num determinado momento. Poderia acontecer. Chegou um momento ali que faltava um gol do Porto. Um gol do Porto. Para o Palmeiras estar eliminado. Que só não passou porque o Porto está uma desgraça. Está horroroso. O Olha é o time da virada. E quando ele fala da estratégia, do amor. Eu acho que a estratégia tem a ver com não ter pressionado mais a saída de bola, não ter feito o time jogar mais em cima. Com dois volantes que não são... Faltam primeiro ele admite aí... que errou nas duas coisas. Na escalação, ele fala na estratégia e na escalação. Né? Quando ele diz no elenco, ele está se referindo ao elenco. Quando ele tem convicção que ele foi bem, aí ele cria um terremoto na beirada do campo. Mas quando ele viu que eu sou parte disso aí ele fica ali. Agora, eu acho que essa declaração é o começo da preparação para o jogo contra o Botafogo, porque ele tira dos jogadores. Realmente o discurso do vestiário deve ser o mesmo. Eu errei, mas a responsabilidade é minha, tá lá, eu falei. E é como se pegasse uma lousa, olha, escrevi tudo errado, apaga. A gente sabe que tem que fazer isso, a gente está acostumado a jogar assim, assado. O time está treinado para, quem sabe, fazer um jogo à altura do Palmeiras contra o Botafogo, que é necessário. Porque tem muitas declarações assim, para tirar o peso do jogador, está na cara que tiveram problemas individuais, a ideia do técnico foi boa, e aí essa eu acho que é realmente assumindo, foi comigo. Foi comigo. Não é só para tirar o peso dos caras, foi comigo mesmo. Acho que até porque ele pega os dois pontos, né? As duas... Eu até me pergunto o quanto ele ia... Quer dizer, quando ele põe o Marcos Rocha no lugar do Giai, que, repito, para mim não teve impacto no jogo, não foi essa... Mas é por causa do cartão amarelo do Giai? Acho que não. Então, talvez seja já vislumbrando também o Marcos Rocha jogando contra o Botafogo. Porque a primeira troca dele foi o Veiga, né? Lembrando que jogadores que entram pendurados... No intervalo, né? Sim. Talvez ele também tenha... Então, os pendurados eram Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Anderson, Facundo Torres... Gustavo Gomes já falei, né? Falou.
Richard Hughes. Richard Hughes. E tinha mais um, que eu esqueci. Os pendurados nessa quantidade aí... E pesados, né? E o Piquerez. Você ferra um time Obrigado, todo. Felipe. Piquerez também. Olha, Piquerez, Richard Hughes, Gustavo Gomes, para falar desses três indiscutíveis. Não arruma. E o Silvani, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, eles continuam pendurados no jogo das oitavas. Nas quartas de final, quem não tomar amarelo está zerado, aí é outra coisa. Exatamente. Mas quem tomar nas oitavas tem dois jogos aí para segurar esse amarelinho aí. Um jogo. Um jogo agora. Um jogo, Eu acho até um tanto severo, né? Assim, eu acho Para um campeonato. Eu sou. É uma coisa muito antiga, eu sei que não é pauta, eu sou contra ficar suspendendo os jogadores por excesso de cartões amarelos. Eu acho isso. Tem o menor nexo. Você tira, de repente, um cara que é muito importante porque ele reclamou com o juiz, e aí o cara não joga uma final, um mata-mata. Eu sou contra, mas é a regra. Isso eles até mudaram, né? Justamente para que você não tenha na final. Semifinal. O zerar é isso, né? É para que não aconteça justamente que numa final. Você muda uma classificação, né? Com esses pendurados aí, se tomar amarelo. Eu tenho aqui apenas e tão somente 3 minutinhos, não sei se vai ser possível para todo mundo, mas jogo rápido. Aonde que o Botafogo olha para o Palmeiras e fala, o caminho pode ser por aqui? Onde que o Palmeiras olha para o Botafogo e fala, o caminho pode ser por aqui? É que eu vejo hoje no Palmeiras, assim, já de algum tempo, ele tem muitas possibilidades de troca, de mudar de sistema, de nomes. Então ele pode alterar e vai alterar vários nomes. Acho que ele vem com o Maurício, acho que ele vem com o Felipe Anderson, com o Piquerez, com o Facundo, com o Rios e Aníbal ou Martínez. Acho que ele vem, né, modificado. O Botafogo, acho que entrou numa rota de não muita mudança. Então, assim, se o Gregório não tivesse suspenso, eu iria mais com o time que jogou essas duas partidas aí. Agora, com essa suspensão vou com o terceiro no centro de campo ou ele poderia entrar, pode ir contra o Palmeiras, o Renato Paiva, só colocar o Cuiabano, jogar num 4-2-3-1, traz Savarino por dentro, fica um time que vem jogando, não é nenhuma novidade, mas eu não sei. Quer dizer, se para um jogo que pode durar 120 minutos, que é um mata-mata... Você guarda uma opção ofensiva também. Se o Renato Paiva vai logo de cara com um time mais ofensivo em relação a esses dois últimos jogos. O que eu acho que o Mundial vai ver é algo que eles não perceberam, não estão ligados ainda, que um jogo entre brasileiros é outra conversa. Eu acho que é um negócio bem diferente. O Botafogo arbitrar, porque tem que ter estômago para arbitrar jogo entre sul-americanos. Eu acho que o Botafogo, que o Abel não vai pressionar alto o tempo inteiro, vai fazer a pressão como fez hoje. E eu acho que o jogo exige isso. Botafogo é lançamento longo nas costas da defesa do Palmeiras, lado de campo principalmente. O Palmeiras jogar com 3 jogadores ali para forçar o Palmeiras a ir para trás ou tentar pegar os jogadores Palmeiras um pouquinho mais adiantados na velocidade do Arthur, do Savarino nas costas. E acho que o Palmeiras é justamente roubar a bola onde o Botafogo faz o lançamento ali, pegar a defesa do Botafogo aberta. São detalhes do jogo que os treinadores vão tentar fazer nessa preparação. E bola aérea, perigo para ambos, segurança de ambos são muito fortes nisso. Tem 30 segundos, Jean, no pique. Eu acho que assim, eu tenho só dúvida de... Talvez a gente não tenha um jogo tão legal no começo, pelo menos. Dependendo do andamento das coisas, talvez isso mude, mas... O Botafogo é muito forte nas transições também, rápido. O Igor Jesus viu um momento espetacular, né? Tem conseguido aproveitar as oportunidades que ele tem. O Palmeiras tem tido essa postura muitas vezes, não a que a gente viu contra o Porto, mas a que a gente viu principalmente contra o Al-Ahly. Então, talvez a gente tenha, pelo menos no começo do jogo, um jogo de muita espera dos dois lados, e aí talvez precise de um estalo, alguma coisa precisa acontecer para que o jogo aconteça de fato. Não existe jogo de oitava de final nervoso que não seja bom, independentemente da qualidade. O que você acha da ideia, agora que o programa está acabando? Sexta-feira vai ter um linha de passe. Estou sabendo. Claro que a gente vai fazer uma prévia do jogo de sábado. Às 7 horas. O que você acha de um cara a cara Palmeiras e Botafogo? Com o Calçade aqui. Eu acho que, sim, se é para varzear o Mundial, a gente pode fazer. Eu acho que eu Igor Jesus ou Flaco Lopes? Eu deixo isso pro Bino. Saúde e paz a todos e a todas. A todas as pessoas que jogam futebol de várzea. Ao Matheus Carreira, que estava enlouquecido, e principalmente ao nosso amado Dimas Copedê. Saúde e paz a todos e a todas, especialmente a vocês. Gomes ou Barbosa, Calçade? Barbosa é mais zagueiro.